Fala aí galera, beleza? Esse é Psicologia Interativa e hoje nós vamos falar a respeito de homossexualidade. Trazendo aí à tona um tema muito polemizado, que é a homossexualidade dentro do contexto cristão. Eu sei que o canal muitas vezes não fala sobre outros temas, geralmente a gente tem focado sobre MBTI, mas a proposta do canal nunca foi ser somente sobre MBTI. Talvez futuramente a gente possa até fazer um segundo canal, dividindo aí temas, mas isso é coisa para pensar para o futuro. Como meu foco é falar sobre vários temas para vários públicos e quem sabe até uni-los, eu vou trazer aqui esse vídeo, que é uma visão a respeito de fé, que eu tenho a respeito da homossexualidade e que pode aí ajudar muitas pessoas. De primeiro momento, já quero deixar claro que eu não estou aqui para criticar a homossexualidade, simplesmente para trazer uma visão com embasamento teológico, com embasamento psicológico, talvez não com a máxima propriedade que eu pudesse ter a respeito do assunto, nem no viés teológico, nem no viés psicológico, porque seria impossível trazer uma máxima definitiva aqui em somente um vídeo. Mas eu quero deixar claro também que eu acho que o tema é muito mais polemizado do que realmente deveria ser. Isso porque a homossexualidade, na prática, não gera nenhum problema. O que gera problema, na verdade, é uma interpretação das escrituras. E grande parte desse problema começa ali logo em Gênesis, a respeito de Sodoma e Gomorra. Lógico que antes a gente tem ali uma visão a respeito de Deus construiu o homem e mulher e tal, mas aí a gente está falando de uma perspectiva biológica, de sexo, e eu não acho que Deus ali estava falando sobre heterossexualidade ou homossexualidade. Mas quando a gente vai para frente, a gente vê Sodoma e Gomorra. Os homens de Sodoma cercam a casa de Ló, para tentar ali violentar os dois homens que estariam dentro da casa. Peraí, violentar? Muitos podem se assustar com essa abordagem de eu falar violentar. A realidade é que a Bíblia diz que os homens cercaram a casa e falaram o seguinte: tragam os homens para fora porque queremos ter relações sexuais com eles. Claro, imagine só a situação. A gente não sabe bem qual era o tamanho de Sodoma e Gomorra. A gente não sabe quantos homens tinham ali. Mas coloque na sua mente 500 homens, 5.000 homens, 10.000 homens cercando uma casa. Quem sabe todos os homens do seu bairro cercando a sua casa ou a casa do seu vizinho e falando: queremos ter relações sexuais com os homens que estão aí dentro. Imagina que chocante não seria? Imagine então o seu bairro, a sua casa, e cercam todos os homens do seu bairro e falam: queremos ter relações sexuais com você, ou queremos ter relações sexuais com alguém dentro da sua casa. Independente de ser homem ou mulher, isso traz um tom muito forte de ameaça, ou seja, tragam para fora porque queremos ter relações sexuais com ele. E claro, Deus já estava olhando o comportamento de Sodoma e Gomorra há algum tempo e falava que o pecado dessas cidades era muito grande. Imagine só, para Deus falar que o pecado das cidades era muito grande, provavelmente era porque existia violência envolvida, certo? Ou seja, você vê que logo em seguida, por exemplo, não querendo polemizar a Bíblia, porque a Bíblia não endossa tudo que ela relata, certo? Ela simplesmente retrata alguns fatos. Mas logo em seguida, as próprias filhas de Ló têm relação sexual com o pai. Elas embriagam o pai. E Deus tolera até o incesto. Deus tolera o incesto das filhas de Ló com o próprio pai. Mas não tolerou Sodoma e Gomorra. Ou seja, o pecado que havia lá era maior que incesto, e não menor. Eu, na minha perspectiva pessoal, diga você a sua para mim. Não quero entregar a você uma verdade, mas dentro da minha perspectiva pessoal, a respeito de homossexualidade ou adultério, eu acho realmente um pecado bem mais leve do que incesto. Enfim, até porque provavelmente essas meninas tinham menos de 15 anos, a Bíblia relata que elas fossem virgens e muitas vezes as meninas casavam ali por volta de 12 a 15 anos e provavelmente se elas eram virgens, elas provavelmente tinham entre essa idade, entre 12 e 15 anos. Isso quer dizer que elas ainda eram muito jovens. Além de tudo, teria talvez aí a pedofilia incluída nesse pecado, certo? Isso para trazer isso aqui para uma reflexão a mais. De toda forma, na igreja a gente tem a máxima de que não há pecadinho, não há pecadão. Mas vamos ser sinceros, assédio e estupro são muito diferentes de uma relação sexual fora do casamento. Seja ela traição mesmo, tá? Não estou endossando traição. Estou comparando traição com estupro. A traição é um pecado mais leve. Ou mesmo se a gente for falar de algo que é muito mais simples, que é simplesmente a relação sexual fora do casamento. Porque relação sexual fora do casamento não é só relação sexual, você estando casado com alguém, você transar com outra pessoa. É você não tendo casado ainda, você ter relação com alguém.
Ou seja, antes de casar, se você tem relação com a pessoa e vai casar com ela depois, isso já seria considerado adultério por alguns textos da Bíblia, porque o certo seria consumar a relação somente depois do casamento, certo? Mas isso foi só uma puxadinha de rodapé aqui para a gente trazer uma análise sobre o pecado em si. Ou seja, voltando para a questão de Sodoma e Gomorra, o texto fala claramente: tragam os homens para fora porque queremos ter relações sexuais com ele. Esse pecado se trata muito mais do que homossexualidade ou adultério. Se trata de uma ameaça de estupro. Provavelmente o pecado daquelas cidades era tão grande que o estupro ocorria à solto, né? Todo mundo violentava todo mundo e assim ia seguindo, sem regra, sem lei nenhuma. E Deus resolveu punir e devastar a cidade. Tanto que em outras partes, Deus perdoa o adultério, Deus perdoa outros pecados. Assim como a gente fala de Davi. Deus castigou Davi porque Davi adulterou com a mulher de outro homem. Mas, cara, quando Davi foi castigado, ele matou esse homem, né? Não foi simplesmente uma adulteração, né? Não foi simplesmente um ato sexual. Ele também cometeu um ato de violência extremo e por isso perdeu seu filho, beleza? Então a gente vê que através do próprio texto bíblico, antes da vinda de Jesus, Deus já concedia o perdão de uma forma muito bonita, de uma forma muito ampla. Ele vivia perdoando pecados, ele era muito tolerante, mas ele não era tolerante com a violência, como Jesus, que perdoou adúlteras, mas condenou o adultério do homem. Jesus disse: quando você olha uma mulher, na verdade você já está adulterando com ela. Isso por quê? Porque Jesus mesmo faz referência ao coração endurecido dos homens, ou seja, a maldade que existia no coração dos homens e que existe até hoje. Quantos problemas nós não temos aí por causa da maldade masculina? Justamente porque existem muitos homens que só pensam em si mesmo e utilizam da sua postura violenta para assediar mulheres, né, dentro dos ônibus, no trabalho, né, nas faculdades e em várias outras situações, sendo assédio só o princípio disso. E muitas vezes esses homens são homens que você não diria que fariam isso, acima de qualquer julgamento, ou homens assim terríveis, né, que veem que a situação é completamente discrepante, né, um cara de 60 assediando uma menina de 12 no ônibus. Isso acontece. Se você não sabe disso, né, vamos lá, realidade para a vida. Então, trazendo à tona todo esse tema sobre violência, sobre o momento atual em que vivemos e sobre o contexto da Bíblia, a gente pode imaginar que a violência naquela época era muito maior e que estupro, né, sejamos claros, estava ocorrendo à torto e direito em Sodoma e Gomorra. Então, presumir que Sodoma e Gomorra foi castigado pela questão da homossexualidade é um exagero. Mas Ló ofereceu suas filhas virgens e eles preferiram atacar os homens e por isso a cidade foi destruída. Cara, a cidade já ia ser destruída em primeiro lugar. Ló ofereceu suas filhas virgens porque aqueles dois homens, se você continua ali no capítulo 19, a sua leitura, você vai ver que os dois homens cegaram todos os homens que estavam em volta da casa. Se eles cegaram, eles tinham poderes. Se eles tinham poderes, eles eram anjos enviados por Deus. Que o próprio texto deixa isso bem claro. Não sei por que tanta gente distorce isso. E sendo anjos enviados por Deus, disfarçados de homens, ou seja, eram homens de Deus, eram homens enviados por Deus, homens de Deus, ou seja, anjos enviados para castigar Sodoma e Gomorra pelo seu pecado, sofreram ameaças. Só que anjos são santos. Há uma santificação muito maior nos anjos. Anjos não são profanados. Então, quando você ameaça um anjo de Deus, você atinge um nível ainda maior de um terror que poderia recair já sobre aquelas cidades, que já ia recair, tanto que os anjos foram para avisar Ló e fazer a sua retirada para destruir já as cidades. Esses homens, anjos de Deus, são ameaçados pelos homens de Sodoma e por isso recai um castigo muito maior sobre essas duas cidades. É por isso que as cidades são devastadas. Então, uma das grandes polêmicas a respeito da homossexualidade é essa. Uma outra questão a respeito da homossexualidade são interpretações das cartas de Paulo. Cara, Paulo mesmo ele fala, por exemplo, em 1 Coríntios, logo no início do primeiro capítulo, que ele é um evangelista. Ele não era profeta. Ele pregava o evangelho com muito respeito, com muita sabedoria, para ajudar o povo. E ele via muita coisa errada, mas parte das coisas ele tirava de si mesmo. E por mais que a gente tenha que assumir que o papel de Paulo era brilhante,
e que os textos são sim sagrados, eles não podem ser retirados da Bíblia, a Bíblia não pode ser atualizada, a Bíblia não pode ser simplesmente modificada porque isso faz parte da história da Bíblia, pede uma interpretação. Por quê? Paulo, vendo que tudo desandava, cara, há 2000 anos atrás, Sodoma e Gomorra, quem sabe há 4, 5, 6 mil anos atrás. Então a gente não tem uma noção exata de tempo, talvez até mais tempo do que 6 mil anos. Então, quando a gente olha para Paulo, que é um pouco mais recente, mas ainda assim é muito tempo, a gente vê um homem que quer projetar uma certa sensação de conforto, de organização. Só que o que ele tem para pregar? Ele tem o testemunho de Cristo e o Antigo Testamento. Paulo era judeu. Paulo foi convertido depois de uma revelação do próprio Cristo para ele. Então Paulo ele só tinha as informações que ele já continha para poder ajudar as pessoas. Então ele foi pregar o Evangelho e quando ele via muita coisa errada, ele pregava muita coisa da sua própria cabeça, não por maldade, não que ele não tivesse função, não que o Espírito Santo não falasse através dele. Mas é diferente, por exemplo, quando a gente compara um profeta que tem toda a revelação de Deus, que conversa com Deus. É diferente, por exemplo, da gente comparar com Jesus, da gente comparar com Moisés, da gente comparar com Elias, Daniel, Jeremias, que falavam com Deus diretamente e traziam a revelação da palavra de Deus diretamente para o povo. Paulo não, Paulo foi um evangelista. Ele falou coisas da sua própria opinião, porque ele achava que assim melhor fosse. Tanto que Paulo acreditava que o mundo acabaria naquele tempo, e não acabou. O mundo continuou, a igreja foi fundada e está aí há 2000 anos, combatendo o mal sim, mas muitas vezes por um erro de interpretação, trazendo à tona assim, algumas coisas também não são muito boas, prejudicando uma questão geral de afetividade. E sinceramente, se você me pergunta, olha, mas por que Deus não fez nada? Né? Cara, a gente não sabe o decorrer da história. Para Deus pode estar vindo feito muitas coisas em prol disso. O problema é justamente a interpretação de algumas pessoas. Quando a gente olha, por exemplo, para a história, a gente vê que algumas pessoas, o comportamento, no geral, o comportamento social, tem se modificado ao longo do tempo. Eu, por exemplo, estudei psicologia, e quando a gente olha alguns relatos sobre, por volta ali de 1900, 1905, quando o Freud ali estava iniciando seus trabalhos dentro da psicanálise, né? Ele estava criando ali a psicanálise ainda, as descobertas que ele fez a respeito de psicossomatização, de questões reprimidas ainda eram muito grandes, né? Muitas vezes relacionadas a alguma violência sexual. Quando a gente vê relatos aí de avós e bisavós que se casavam aos 12 anos com alguém de 20, 30, né, anos ou até mais velho, a gente vê que a pedofilia era uma coisa muito comum, muito normal, né? Muito viável, né? Muito aceita. Imagine antes, né? O que hoje a gente tem como pedofilia, alguns anos atrás, menos de 100 anos atrás, era algo certo. E geralmente ali, através da psicanálise, poderia se descobrir alguma coisa ainda reprimida. Alguns ainda tentam apontar que fosse uma fantasia, mas na prática a gente vê que a psicanálise funciona com muita veracidade e que muita coisa realmente aconteceu. Então, trazendo à tona a perspectiva social que a gente tem, o mínimo que a gente pode pensar é que o contexto de Paulo era muito pior. Por isso, ele também foi repressor. Deus provavelmente sabia que ele pregaria dessa forma, porém sabia que ele pregaria dessa forma por uma questão apenas de conservar um povo que também rejeitou Deus e levar a mensagem do Evangelho para um povo que estava todo bagunçado, por um povo que misturava sexualidade com violência sexual. Muitas das coisas das quais não desapareciam. Você olha, por exemplo, para a Bíblia mesmo relata que as mulheres eram entregues por um dote, ou seja, elas eram praticamente vendidas, ou seja, eram demasiadamente objetificadas, coisa que hoje a gente questiona. A objetificação do ser humano esteve presente aí na história durante bastante tempo. Isso está começando a mudar agora. O machismo, né, está sendo mudado pelo feminismo. Agora é certo que o feminismo veio para combater esse extremo machismo. As pessoas que têm sido desmerecidas estão começando a ser melhor tratadas agora que a gente está enxergando a subjetividade das pessoas. Deus, ao mesmo tempo que ele sabia que Paulo pregaria de uma forma mais severa, ele não ordenou que ele pregasse de uma forma mais severa, mas ele permitiu que acontecesse simplesmente porque é isso que o ser humano precisava também. Há 2000 anos atrás a gente não tinha um entendimento vasto a respeito de subjetividade afetiva, emocional, para permitir que as coisas simplesmente acontecessem.
a objetificação e a violência corria solta. Quando Jesus, por exemplo, repreende a carta de divórcio entregue às mulheres, é porque ele sabia da intenção que aqueles homens provavelmente tinham, que era de entregar a carta de divórcio a uma mulher para em seguida comprar o dote de outra. Se enjoa dessa próxima, dessa segunda, paga o dote para uma terceira. Se enjoa da terceira, paga o dote para uma quarta e vai entregando carta de divórcio, pagando dote para quantas mulheres quiser. E isso faria o quê? Que essa mulher que já perdeu a virgindade naquela época não fosse aceita. Isso não era uma ordenança bíblica, isso é uma questão cultural, que a Bíblia simplesmente relata. Então, para providenciar que a mulher fosse mais respeitada, Jesus, por exemplo, falou: não, você não pode dar carta de divórcio, mantenha o seu casamento. E assim pronto. Voltando com a crítica a respeito de Paulo, Paulo errou, por exemplo, que o mundo acabaria naquele momento ali. E se ele errou isso, quer dizer que isso é mais uma prova de que ele evangelizava. Ele não tinha ciência plena de tudo que acontecia. As coisas que ele falou não foram a mando de Deus. Se Deus fosse falar, teria que falar muita coisa que o povo provavelmente não estava preparado para ouvir. Então, utilizar as cartas de Paulo ou Sodoma e Gomorra como exemplo anti-homossexualidade é imaginar que Jesus, que perdoou adúlteras, fosse massacrar gays. E isso não faz o menor sentido. É impossível olhar para Jesus, o Jesus de perdão, e imaginar que ele ia sair jogando todo mundo. Ele ia se colocar no lugar do outro, mesmo não sendo uma casa dele, mesmo ele não sendo adúltero, mesmo ele não sendo mulher, mesmo ele não sendo nem casado. Ele olhava para o adultério e repreendia aquilo que acontecia. Mas olhava para a mulher e entendia os motivos dela. Mas olhava para os homens e via o coração maldoso dos homens. Então ele tinha motivo para as coisas que ele falava. Só que muitas vezes nós não oramos a respeito de cada detalhe, nós tentamos entender logicamente. O que é necessário é você se quebrantar em oração para trazer a mensagem com o que ela pode querer dizer, ao invés de ficar inventando tudo da sua boca ou radicalizando um preconceito justificável em cima de um texto bíblico, certo? De toda forma, os textos são sim sagrados, mas trazem significados diferentes daqueles interpretados. Gênesis traz um relato, não a respeito da homossexualidade, mas a respeito de uma ameaça sexual, ou seja, violência, e violência sobre anjos, né? Que os homens não sabiam que aqueles homens eram, na verdade, anjos disfarçados, né? E a cidade já seria castigada, só estavam ali para realmente retirar Ló e suas filhas, né? Sua esposa, mas aquela cidade já seria castigada, e quando a gente olha para Paulo, a gente vê ali um homem que está fazendo de tudo para pregar da melhor forma possível, mas dentro de uma evangelização. E ele fez o melhor que ele podia, começando a história da igreja. Porque depois que Cristo foi crucificado, a ideia é que a história da igreja se começasse. E aí, essa busca pela salvação em Cristo se tornaria muito mais pessoal, porque não haveria mais o povo de Deus. Haveria o povo que escolheria Deus. Todos nós podemos buscar a Deus pelo nosso próprio quebrantamento, pela nossa própria necessidade. Isso porque geralmente Deus nos atende mais pelas nossas necessidades. Mas seria melhor que buscássemos apenas pelo conhecimento, pelo carinho de Deus, pela companhia, para sentir Ele em uma oração. E isso qualquer um pode fazer. Seja você virgem ou não, seja você gay ou não. Certo? Então esse vídeo aqui é só para trazer um esclarecimento, né? Não é para falar mal de Paulo, não é para falar que Paulo tem que ser arrancado da Bíblia, não é para falar que a Bíblia tem que ser modificada, não é para falar que pode se fazer tudo que se quiser também, mas é para falar que um gay, se ele quiser também, ele pode buscar a Deus, ele pode se quebrantar em oração, ele pode buscar a salvação, certo? Ele tem direito também de ser amado por Deus e Deus o ama. Só que a mensagem divulgada de forma incorreta, a má evangelização, às vezes gera preconceito. Mas naquela época, Paulo enxergava algum motivo para fazer isso. Hoje, esse motivo não existe mais. Hoje nós temos outros conceitos. Nem tudo se resume em adultério, nem tudo se resume em palavras como relações, né? Nós temos um vocabulário mais vasto para definir situações diferentes, porque nós interpretamos as situações de forma diferente. E isso traz à tona uma necessidade de um vocabulário muito maior. Ter relações com uma mulher é uma coisa, estupro é outra. Na Bíblia, isso nem sempre é tão bem diferenciado pela palavra em si, mas o contexto mostra se foi violência ou se foi uma relação sexual consentida, né? Muitas vezes a Bíblia relata coisas que ela não endossa, como violências,
como atos de violência, mas ela é obrigada a relatar porque é o livre-arbítrio. E como o ser humano sempre teve livre-arbítrio para agir, a Bíblia relatou aquilo que os homens fizeram, nem sempre endossando ou dizendo que é certo que eles façam daquela forma, mas relatando o acontecimento, certo? Assim como no caso das filhas de Ló. Há um relato do acontecimento, mas não há um endossamento por parte da Bíblia. Apenas podemos perceber que Deus tolerou isso, mas não tolerou o pecado que acontecia em Sodoma e Gomorra, que com certeza era muito maior do que esse. Beleza? Então ficamos por aqui. Acho que esse vídeo não vai trazer todos os esclarecimentos do mundo. Sei que esse vídeo, se tiver proporções mínimas, pode não resultar em muita coisa. Se tiver proporções muito grandes, muitas pessoas, na verdade, vão se opor a esse tipo de pensamento, né? Como não só nesse vídeo, como já se opõe a outras pessoas que pensam parecido comigo. Mas eu acho que é o tipo de vídeo necessário de se fazer, porque enquanto a gente fica escondidinho e não fala algo que Deus toca no nosso coração para falar, muitas pessoas acham que não podem chegar até Deus por uma simples questão de homossexualidade ou bissexualidade, sendo que mesmo que, por exemplo, Deus não queira que eu seja adúltero, Ele não vai deixar de me responder ou de me amar pelo meu adultério. Deus é Pai que tem amor. O que Ele detesta, na verdade, é a violência. Nós temos que nos preocupar com questões de violência contra crianças, pedofilia, violência contra mulheres, assédio, violência física, violência sexual. É isso que nós temos que nos preocupar. Não com o fato de se um gay pode ou não ser salvo. Na minha opinião, é claro que um gay pode ser salvo. Então, se você é homossexual ou conhece alguém que seja homossexual, LGBT, envie esse vídeo para ele, leve essa mensagem para ele, porque talvez ele esteja precisando entender se Deus ama ele ou não. A única coisa que Deus realmente quer de você é ser prioridade na sua vida, que você não cometa a idolatria, que você ore, que você se quebrante, que você pratique justiça e o amor. Obrigado pela sua atenção. Desculpe se alguma coisa não ficou tão clara, mas esse é um tema extremamente complexo e eu às vezes já sou mais detalhista do que talvez eu deveria ser. Às vezes eu posso ser detalhista demais com uma coisa e ser impreciso com outra, mas eu fiz aqui o meu melhor. Obrigado pela sua atenção, um abraço a todos e até mais.